Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Glorificado é o nome do Senhor por isto. Bendizemos a Ele e a sua misericórdia que se estende de geração em geração. E Deus nos dá a oportunidade de retornarmos aqui mais uma vez para juntos nós glorificarmos o nome bendito do Senhor Jesus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, o versículo é o de número 3. Vamos achar o texto? Diz assim, essa versão que eu estou, eu vou ler naquela dali, que é parecida para os irmãos, eu acho. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Estejam assentados, por gentileza. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra. Quando João, o texto que lemos, faz parte da introdução do livro do Apocalipse, é a parte introdutória deste livro, que menciona a nós, falando de um tempo que está por vir, e a Bíblia diz que esse tempo está próximo. Muitos têm esse tempo por tardio, porque já se passaram praticamente 2000 anos desde que Jesus morreu e ressuscitou, e nós ainda pregamos que Ele virá, e que o tempo está próximo, está chegando, em breve Jesus voltará. Para muitos já tem essa profecia por um conto de fadas, tem essa profecia como uma história apenas que não se cumprirá, mas pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus, nós entendemos que esse tempo chegará, esse acontecimento virá, e nós precisamos estar preparados. E a Bíblia, neste capítulo e nesse versículo que lemos, está dizendo para nós que bem-aventurado ou feliz, muito feliz, é aquele. Aqui existem duas ocasiões. Primeiro, aquele que lê as palavras desta profecia, e segundo, aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Então nós estamos diante, e terceiro ainda, aqueles que guardam as palavras desta profecia. Contanto, entendemos que ler apenas a Bíblia não é suficiente. Ouvir a Bíblia apenas, as profecias que aqui estão escritas, também não é suficiente. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que pratica, ou que tem guardam essas três palavras aqui mencionadas: aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia, as coisas que nelas estão escritas. Nós estamos vivendo um período turbulento da igreja na face da terra. Qual é o período? É o período que as pessoas estão dentro da igreja e ao mesmo tempo longe da igreja. Estão dentro da igreja muitas das vezes no seu corpo físico, assistindo um culto, às vezes cumprindo um protocolo, às vezes cumprindo uma obrigação, para depois não dizerem que eu não participei, para depois não me criticarem, porque senão o pastor vai chamar a minha atenção. Então nós estamos vivendo esse período da igreja. As pessoas estão dentro da igreja, num corpo presente, mas numa alma, num espírito ausente, desligadas da igreja.
Tanto que se terminar o culto e você perguntar a algumas pessoas quem cantou, o que cantou, qual mensagem foi pregada e o que aprendeu, muitos não conseguem dizer aquilo que aprendeu enquanto o pregador ministrava, enquanto o irmão ou a irmã cantava e adorava a Deus. As pessoas estão vivendo de forma automática e servindo a Deus, entre aspas, de forma automática, mas a Bíblia está nos dizendo que bem-aventurado é aquele que ouve. As pessoas estão dentro da igreja e não ouvem mais a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê. As pessoas até trazem a Bíblia para a igreja, as pessoas até carregam uma Bíblia debaixo do braço, mas na verdade não leem a Bíblia. Tem pessoas que a Bíblia, do jeito que chega no culto, vai embora para casa, e do jeito que chega em casa a Bíblia fica, sem dizer daqueles que abrem a Bíblia no Salmo 91 dentro de casa, mas a Bíblia mesmo não lê, o Salmo mesmo não lê, não aplica nas suas vidas. Então nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão vivendo de forma automática, e ainda mais a Bíblia diz: aqueles que ouvem. As pessoas estão dentro da igreja, mas distantes do culto, pastor Romildo. As pessoas terminam o culto e não entendem o que Deus está falando através da sua palavra, através daquilo que a Bíblia está mencionando, através daquilo que está escrito. Nós estamos vivendo um período turbulento da igreja na face da terra, porque a Bíblia diz que o tempo está próximo. Eu quero chamar a sua atenção para isso. O tempo está próximo. Por mais que muitos a tenham por tardia a vinda do Senhor, as coisas que acontecerão pós arrebatamento da igreja, eu quero te dizer que vai acontecer. Daqui a pouquinho a trombeta soará e a igreja será arrebatada da terra a se encontrar com Jesus. E aqueles que não tiverem preparado, que não estiverem preparados, eu sinto muito em lhe dizer, mas você terá que enfrentar um período de grande tribulação. E a Bíblia descreve esse período de grande tribulação como um período como nunca jamais houve na face da terra. Mas aqueles que forem arrebatados estarão nas bodas do Cordeiro com Jesus, gozando da vida eterna, enquanto o mundo passará por grande tribulação. Glória a Deus, aleluia. O período é turbulento, de forma que Paulo escreve sobre isso. Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, segunda epístola, no capítulo 3. E Paulo diz: olha, Timóteo, você precisa saber de uma coisa, que virão dias difíceis, dias trabalhosos. Quando Paulo fala a Timóteo de dias trabalhosos, Paulo está falando de um período difícil, de um período ruim de lidar, um período muito complicado, pastor Rogério. E nós estamos vivendo esse tempo. O presente que nós estamos vivendo é um dos piores tempos da igreja na face da terra. Você precisa se atentar para isso. Paulo está escrevendo a um jovem pastor Timóteo, que hoje esse texto não serve mais para Timóteo, porque Timóteo já morreu, está com Cristo. Esse texto agora não se aplica mais a Timóteo, mas se aplica à igreja do presente, a igreja do hoje, para mim e para você. Às vezes as pessoas olham para a vida de um pastor que aplica a sua vida a cuidar de uma igreja, de um rebanho, mas não sabe o que o pastor passa. Às vezes, não, mas o pastor é muito chato, um pastor cobra demais. Não é que o pastor cobra demais, é que o pastor zela da sua vida, porque quer te levar para o céu, aonde Jesus. Porque o período em que a igreja vive é o pior período da história da igreja.
que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Essa versão que eu estou diz que os dias serão perigosos. Perigosos. Sabe por que perigosos? Porque por causa do que nós vamos ler, muitos correm o risco de perder a salvação. E muitos dos que estão aqui dentro e dentro das igrejas vão se enquadrar no texto que nós vamos meditar agora. Paulo diz assim, ó, porque haverá homens. E diga-se de passagem que a Bíblia, quando diz homens, se refere a homens e a mulheres. Está falando da raça humana. Ele está dizendo, porque haverão homens amantes de si mesmo, não se importa com mais ninguém, avarento, meu Deus. A igreja não tem avarento, não. Presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais. Não, aqui não tem ninguém que é desobediente a pai. Ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Tem pessoas que trocam Jesus por um minuto de prazer, por um minuto de alegria, por um jantar, por uma festinha entre os amigos. Trocam Jesus. Nós estamos hoje vivendo um período em que o culto de Santa Ceia para as pessoas virou mais um culto natural. O culto de Santa Ceia não é um culto natural, é um culto onde trazemos à memória aquilo que Cristo passou no lugar. Mas o que marca mesmo o texto é o que Paulo escreve agora, dizendo, mas tendo aparência piedade. Quem olha, eu preciso me espelhar nele, tão piedoso que ele é. E piedoso é o contrário de impiedade. Impiedade é a conjunção de alguma dica que se esforça, que lê, que busca, que adora a Deus. Significa dizer que aquele que é ímpio é aquele que está às vezes dentro da igreja, mas não serve a Deus, não adora a Deus, não glorifica a Deus, não faz aquilo que a Bíblia diz, o que as Escrituras pedem, é profano, é tudo aquilo que está escrito aqui por Paulo. Mas a Bíblia diz que esses que estão dentro da igreja têm aparência de piedade, mas nega na verdade a eficácia dela. Até abraça, até diz eu te amo, eu quero o teu bem, mas quando vira as costas, eu sei que é difícil dar glória a Deus, mas eu preciso falar sobre isso porque o tempo está se estreitando, o espaço da igreja na terra está se afunilando, e nós estamos, mas as pessoas estão caminhando para um abismo sem fundo. Mas aquele que serve a Deus e observa aquilo que está escrito está caminhando para o alto que é Cristo. E quando a trombeta soar, ele ouvirá e será arrebatado a se encontrar com Jesus nos ares. E eu não vou te pedir desculpa pelo que eu estou pregando,
Porque é melhor eu te dizer isso hoje do que amanhã você ficar no arrebatamento da igreja. Mas nós, nesse período da igreja, é um período cruel, turbulento, que se nós, como crentes, não servimos a Deus de verdade, nós corremos o risco de ser engodados, enganados. E eu vou te dar um conselho aqui agora. Reavalie as suas amizades. Reavalie as suas companhias. Reavalie com quem você anda. Porque se a pessoa que você anda, observe, não está te levando para o céu, é melhor se apartar, sair como chato, como alguém intolerante, do que depois você ficar quando Jesus voltar. Você já reparou, tem uma frase que as pessoas dizem, é claro que é um ditado popular, mas às vezes, de tanto você ouvir uma mentira, você acaba achando que ela é verdade. Então cuidado com o que você ouve por aí. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não ia por esse caminho, mas Jesus está levando, não por ele mesmo. Cuidado com o que você ouve, porque se quem você está andando, em vez de elogiar, de falar da igreja que você serve, que você cultua, que você adora, em vez de falar bem dela, está criticando a igreja que você cultua, se afaste dessa pessoa, porque essa pessoa não está te levando para o céu. A Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta dos escarnecedores, que não tem o seu prazer no meio deles, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Shuriama Kalas. Se essa pessoa não está te levando para o céu, se afaste. É melhor, é mais bonito. Mas sabe por que as pessoas são levadas por esse caminho? Porque estão abandonando o ensino da palavra de Deus, estão abandonando as verdades do Evangelho. Mas Paulo também escreve aos Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica. E quando Paulo escreve a igreja em Tessalônica, no capítulo 5, Paulo dá alguns conselhos a essa igreja. Paulo escreve a eles no capítulo 5, a partir do versículo 16. Paulo diz a eles assim: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, sejam felizes, sejam radiantes. É o conselho de Paulo. Mas parece-me, pastor Rogério, pastor Rafael e mais obreiros que aqui estão, que a igreja, não generalizando, mas a igreja está virando uma igreja triste. Uma igreja que não tem mais prazer. Você olha na cara, no visual dos crentes. Eu não estou falando do visual do vestir, eu estou falando na afeição das pessoas. As pessoas parecem que não têm mais prazer no adorar a Deus. Nós vamos nos encontrões que existem por aí, eles cantam, diz que tem lenha para queimar, diz que tem muita coisa para fazer, mas na verdade estão vivendo como mortos espirituais. Eles estão ali cantando um hino de fogo, pastor Romildo, um hino de adoração, um hino que engrandece o nome do Senhor, e eles são como mortos, como robóticos, paralisados. Você não vê expressão de adoração, você não vê expressão de exultação, você não vê expressão de alegria, de prazer em cantar e adorar a Deus. Eles estão como robôs paralisados e cantando de forma automática. Mas quando a igreja é cheia, quando aquele que está adorando é cheio, você percebe
vai receber batismo com o Espírito Santo. Estou falando do jovem porque é uma das gerações mais atingidas por esse século, por causa do excesso de informações. Você chama o jovem para mim, receber batismo com o Espírito Santo, eles vêm. E o jovem da nossa época, quando ia receber batismo com o Espírito Santo, pastor Rogério sabe disso, pastor Rafael, pastor Romil e tantos outros que aqui estão sabem disso, as irmãzinhas do coque que estão aí, não é? Que a gente despreza tanto hoje, mas quando ia receber batismo com o Espírito Santo, a gente não, eles vão receber batismo com o Espírito Santo, hoje a gente fica assim. Aí o Espírito Santo passa de lá e fala: os jovens da nossa época não. Quando ia receber batismo com o Espírito Santo, chegava na frente, fechava os olhos, curvava o corpo e dizia: me batiza, me batiza, me batiza, me enche da unção da graça, me dá dons espirituais. E de repente ele começava a falar em línguas estranhas, porque Jesus batizava, porque havia desejo, havia carência. Mas hoje não, nós estamos diante de uma igreja prática, mas hoje é sua não. Eu profetizo que Jesus levantará profetas e profetisas, homens e mulheres cheios, cheios, cheios do Espírito Santo. Churema Calabachandaraia. E aí Paulo diz assim: regozijai-vos sempre. Outro conselho no versículo 17: orai sem cessar. Deixa eu te fazer uma igreja ora hoje. Estou em uma campanha de oração lá desde fevereiro. Desde quando a irmã Camila piorou o quarto dela, não que nós oramos, entramos em oração por causa dela somente, mas ela era um dos alvos. E estamos orando até hoje, todos os dias, pastor comigo, das 9 às 10 na igreja, para contar os gatinhos plugados dentro da igreja, obreiros que não oram, jovens que não querem saber de oração. Mas pastor, traz resultado? Traz. A irmã Camila chegou no hospital, ficou com o seu pulmão 95% comprometido, com uma doença incurável pela medicina, chamada de, me ajuda aí gente, leucemia. E a leucemia dela do sangue passou para a medula óssea e foi atingindo o corpo. Ela ficou na UTI, entubada por 2 vezes. E alguns diziam: não, mas tem que mudar o jeito de orar. Eu disse: temos que não. Ele disse: mas será que Deus quer curar? Eu disse: quer, porque a Bíblia diz que Ele quer. Ele diz: Jesus curou muitas pessoas, ressuscitou muitos mortos. E Ele olhou para mim e para você e disse: e obras maiores do que essas vocês farão. Os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão os que creem. A irmã Camila estará eu, já adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor, ensaiando as crianças, ainda em tratamento, mas oração traz resultado. Oração traz resultado, meu irmão. Quer viver milagres? Vá para a oração. Ah, se eu fosse contar aqui o testemunho da minha filha, 18 anos, desse tamanho, mas só Deus sabe os embates que ela já passou, mas está viva, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Orai sem cessar. Nós queremos viver milagres, mas sem buscar a Deus não tem milagre. Sem a presença de Deus, sem o joelho no chão, sem clamar a Ele, não tem. A Bíblia diz no versículo de número 19: em todas as coisas, em todas as circunstâncias, dai graças. Nós não podemos passar por uma luta que já maldizemos Deus. E aí criou-se um jargão, né?
Se Deus está comigo, porque eu passo por isso. Eu sou filho do rei. Eu sou filho, vocês já ouviram esse jargão, né? Sou filho do dono do ouro e da prata. Quem gosta muito disso é a teologia da prosperidade. Mas eu conheço a Bíblia que que um Jesus escreveu, e ele diz para mim e para você: eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Eu conheço a Bíblia, e a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu conheço a Bíblia, e a Bíblia narra histórias de homens e mulheres que foram perseguidos, morreram ao fio da espada, mas estão no galardão eterno com Jesus, meu amigo. Nem sempre você viverá fartura, nem sempre você viverá bonança, mas em todas elas Deus andará conosco, de mãos dadas, de braço agarrado conosco, dizendo: eu não te deixo, eu não te desamparo, eu não te abandono. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. A Bíblia diz que todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que o amam. A vida não é só feita de momentos de prazer e de alegria, existem momentos de tribulação. Se nós fôssemos falar dos profetas, dos apóstolos, o jeito que eles morreram, nós ficaríamos envergonhados. E outra mensagem de Paulo: não apagueis ou não extingueis o Espírito. Eu já falei sobre isso aqui numa igreja apática, vazia do Espírito Santo. Mas eu aprendi que sempre no meio desses, Deus tem os remanescentes. Aqueles que estão vivos, com o joelho no chão, clamando e dizendo: Deus, traga sobre nós o avivamento, traga sobre nós o Espírito Santo, enche o povo do Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Eu sei que o período em que nós estamos vivendo é um período de banalização dos dons espirituais. E é por isso que eu vou te dar uma palavra de orientação. Busque de Deus os dons espirituais. Busque de Deus o dom de discernimento dos espíritos, porque aquele que é cheio de Deus conhece a voz do seu Senhor, conhece a voz do seu Deus. E quando alguém se levanta e diz assim, diz o Senhor, você sabe quando é Deus que está falando. Você entende, porque você conhece a voz daquele que fala contigo. Gostaria muito de estar pregando uma mensagem de avivamento. Embora muitos não aceitem, esta é uma mensagem de avivamento. Na verdade, é a maior mensagem de avivamento. Mas a igreja se acostumou com aquelas mensagens que massageiam o ego, que levantam o ego humano. Meu querido, você não está aqui para ter o seu ego massageado, você está aqui para ouvir a voz daquele que fala contigo e comigo. Levante a sua mão, assim diz o Senhor. Se você ouvir a voz do Espírito Santo aqui hoje, Deus encherá você de um novo gozo, de uma nova satisfação, de um prazer absoluto que não vem da terra, mas que vem do Espírito Santo. Receba em nome de Jesus.
no Machai, Unicanto leva Saracanto, Iriama Canto leva Assai. Examinai, ao que Paulo diz à igreja de Tessalônica, versículo de número 21, examinai todas as coisas e retende o que é bom. Eu acho que Paulo escreveu isso para a nossa época, porque o que mais temos hoje são pregadores de internet, profetas de internet, pessoas com informações excessivas. Só que a diferença do que eu li para que as pessoas vivem é que eles ouvem tudo, mas só absorvem aquilo que lhes é bom para si mesmo. Porque se para mim não é bom, mas para a igreja é bom, então não serve. Porque o que tem de gente aí hoje, pastor Rogério, criticando dízimo, criticando oferta, criticando pastor, criticando liderança, criticando os crentes. E tem crente lá na internet dando aplausos, é verdade, e é crente de uma igreja. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: se Jesus voltar hoje, você não sobe. A Bíblia diz que é Jesus quem dá, pastores. O dízimo é bíblico. Se você não é a favor do dízimo, então vamos apagar a luz, vamos deixar cortar a internet, vamos deixar cortar a água. Aí eu quero ver o que é que você vai beber, eu quero ver que banheiro que você vai usar, eu quero ver que luz que você vai ter. E tem gente lá dando aplauso, dando glória a Deus. Cuidado com o que você... Paulo diz, ó, examinar tudo, mas entende o que é bom. Tem um presbítero lá na igreja de 90 anos, o presbítero Dom Zé Lopes, ele sempre falava assim, ó, quando tudo que você ouvir, você tenha 2 picuá. Quem é que conhece a palavra picuá? Tenha 2, um fechado e outro aberto. Aquilo que for bom, coloque no picuá fechado, que vai segurar. Aquilo que não for bom, coloque no picuá aberto, que vai cair pelo caminho e você não vai absorver. Mas nós estamos vivendo uma geração que é só esponja. Você sabe por que é esponja? Porque ele absorve tudo. Se você joga o sabor, ele absorve. Se joga água, ele absorve. Se joga veneno, ele absorve. Se joga remédio, ele absorve. Tudo que ele vai pegando, ele vai absorvendo. Meu querido, não vai absorvendo tudo que você ouve, tudo que você ouve, tudo que você vê. Examinar nas escrituras, na palavra de Deus, para que você viva. Vamos embora. E o mesmo Deus de paz. 22 diz assim, ó: abstende-vos ou apartai-vos de toda aparência do mal. Nós estamos vivendo uma geração que está vendo o mal e está abraçando com os braços, se lambuzando, se jogando na lama. Você já viu aquela experiência do porquinho? Que ele era criado dentro de casa, todo bonitinho, limpinho, lavado, e um dia ele encontrou uma poça de lama. A dona achou que ele não ia para a lama porque era criado dentro de casa, todo bonitinho, mas o instinto puxou ele para a lama, se lambuzou, se sujou tudo. Tem muito crente aí que estava limpinho, lavado e remido no sangue do cordeiro, mas por causa da raiz pecaminosa, viu a lama, correu, se lambuzou, se sujou. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o sangue de Jesus está entre nós esta noite para te purificar, para te limpar, para te lavar, te redimir, te encher desse... Ah, Jesus, recebe essa palavra em nome de Jesus. E o mesmo Deus de Pai, depois de tudo isso, vos santifique completamente. E Paulo diz assim, ó: e oro a Deus. Eu oro a Deus para que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados, irrepreensíveis. Sabe o que é ser irrepreensível?
é aquele que não é digno de repreensão. Você olha para ele, você não vê jeito de repreender ele. Meu Deus, pastor, vou encerrar já. Sejam irrepreensíveis. Para quê, pastor? Para a vida do nosso Senhor e Salvador. Sabe o que Paulo está dizendo? Se Jesus voltar e você estiver sujo, estiver lambuzado, lameado, cheio de pecado, cheio de contaminação, você não vai subir. Aí Mateus nos escreve no capítulo de número 25, 24 e versículo 15, que é o texto que é o tema do trabalho. Ele diz assim, pode ficar de pé, porque nós já vamos orar. Quando, pois, virdes que a abominação da assolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que ele entenda. Eu lembro-me de Jesus, pastor Rogério. Fecha essa. Estava no sermão do relacionamento. Jesus um dia chegou no templo, pastor Rafael. E as pessoas, talvez aquele dia, acharam que Jesus veio para cultuar. Jesus não veio para cultuar, pastor Loreto. Jesus veio para quebrar tudo aquele dia. Porque havia abominação. Eles faziam tudo errado, estavam se usurpando do povo, e nós percebemos que dentro da igreja está acontecendo isso hoje, não só nos altares, mas na nave da igreja. Pega a igreja como um todo e vai, e nós percebemos que os crentes estão se contaminando, estão se sujando, estão se lambuzando cada vez mais no lamaçal do pecado. Mas a minha Bíblia diz, e não dá tempo de continuar, que aquele que se colocar debaixo da proteção do sangue de Jesus, você não será atingido pelo mal desse século, a sua casa não será atingida pelos prazeres deste mundo. Os seus filhos não serão contaminados pelas dependências químicas, pela prostituição, pela lascívia, pela promiscuidade. A sua casa será cheia do Espírito Santo de Deus. Quantos querem sair daqui hoje cheios do Espírito Santo e levar para sua casa a bênção de Deus? Se você quer de fato, eu posso pastor, sai do seu lugar agora e vem aqui à frente que eu quero orar por você. Talvez você tenha um filho que está perdido, uma filha que outrora cantou, adorei, Senhor a Deus, mas agora está no mundo. Mas através de você, Deus levará, Deus concederá a bênção. Oremanto, pode mais para frente aqui, gente. Pode mais. Você precisa mudar a postura. Você precisa mudar a posição. Você precisa reavaliar. Quando nós estamos dirigindo com a ajuda do GPS, que nós erramos a rota, eu diz recalculando, porque ele quer nos levar para o caminho certo. Nós estamos diante do maior GPS do crente, e ele está dizendo para você: recalcule a rota, recalcule o caminho, porque eu quero te levar para o céu, eu quero te levar com Cristo para o céu. Não dá mais tempo.